Senhor presidente, colegas deputados, senhoras e senhores, telespectadores da TV Cidade Verde, da TV Assembleia e da Rádio Assembleia. Bom, eu apresentei rapidamente para fazer dois registros aqui. Primeiro, apresentei a esta casa um requerimento atendendo a uma solicitação do governador eleito Wellington Dias, pedindo a esta casa uma alteração no horário de posse do futuro governador, em função da importância da sua participação na posse da presidente Dilma, que acontece no período da tarde, mas em função do horário de verão, temos uma hora a menos em relação a Brasília, portanto ele tem que sair o mais rapidamente possível para poder fazer chegar em Brasília a tempo de acompanhar o importante evento da posse da presidente Dilma. O outro motivo que me traz aqui é a discussão que está acontecendo, senhor presidente, no Congresso Nacional, neste momento, acerca da flexibilização da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo Federal, em relação ao superávit primário. E também uma discussão a respeito de uma operação de captação de recursos para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Nada como um dia atrás do outro, para a gente ver que interesses os agentes políticos defendem na prática. Porque na época da eleição, todos os gatos são parecidos, os discursos são muito parecidos. Eu lembro do senhor Aécio Neves, senador da República, ocupando o tempo do seu programa de televisão e das suas entrevistas, para dizer que daria continuidade aos programas sociais executados no governo, nos governos liderados pelo Partido dos Trabalhadores, desde o governo Lula, chegando ao governo Dilma. Que daria continuidade ao Bolsa Família, ao Minha Casa Minha Vida, ao Pronatec, e por aí vai. Há uma atenção à educação, há uma política de geração de empregos para que a distribuição de renda possa continuar no nosso país. Tudo isso foi dito em inúmeras ocasiões pelo candidato da oposição. Mal passada a eleição, quando o Congresso Nacional é chamado a decidir questões que dizem respeito à geração de empregos no nosso país, que é o principal fator de distribuição de renda, é a geração de emprego, porque junto com a geração de emprego, há também a geração de oportunidades de geração de renda, porque quando as empresas crescem e contratam, elas precisam também contratar serviços de outras empresas. Empresas grandes contratam serviços de empresas médias, que contratam serviços de empresas pequenas. Portanto, quando a economia cresce, surge mais oportunidade para o empreendedorismo. Não é só a grande empresa que ganha com o crescimento da economia. De uma maneira geral, as pessoas que enxergam na economia algum tipo de oportunidade têm mais possibilidade de ter sucesso nas suas iniciativas quando a economia está crescendo, quando a economia está gerando emprego. Por isso, o nosso governo vem fazendo, desde 2003, um esforço muito grande para manter a nossa economia gerando emprego, a despeito do que está acontecendo na economia mundial. Por isso, nós tivemos coragem de romper com as lições do FMI, com as cartas de intenções do FMI, que recomendavam aumento dos juros, aumento do superávit primário, redução do investimento público, como forma de enfrentar as pressões inflacionárias. Nós rompemos com isso e fizemos o contrário. Baixamos os juros, baixamos o superávit primário para, com esse superávit primário reduzido, possibilitar mais recursos para o governo manter o investimento público, como forma de compensar o baixo investimento privado, que é natural em épocas de crise. Em épocas de crise,
a iniciativa privada se retrai, reduz o seu investimento. E é nessa época que mais se precisa do governo federal para investir na infraestrutura, nos serviços, na área social, como forma de aquecer a economia e manter a geração de empregos. Bom, estamos tendo um absoluto sucesso nessa política. Tanto que, apesar da grave crise que continua assolando muitos países do mundo, prejudicando o comércio internacional, o nível de emprego no Brasil nunca foi tão alto, o que se configura na mais baixa taxa de desemprego para um mês de outubro na história, 4,7% de desemprego, conforme registrado pelos órgãos que fazem essa pesquisa através do IBGE. Pois bem, o que está se votando no Congresso Nacional nesse momento? A redução da meta de superávit primário. E como está se comportando diante dessa votação o senhor Aécio Neves e todos aqueles que seguem a sua liderança? A oposição, que está confundindo a oposição ao governo com a oposição ao Brasil. Estão fazendo uma cerrada luta para impedir que o governo federal aprove a redução da meta de superávit primário. O que é o superávit primário? Sem querer dar aula, superávit primário é o dinheiro que se economiza para pagar juros da dívida pública, é isso. O dinheiro do governo vai para pessoal, custeio, investimento e superávit primário. São esses quatro os destinos do dinheiro do governo federal. Pessoal, custeio da máquina pública, investimento e economia para pagar a dívida pública, que é o chamado superávit primário. É claro que tem que ter uma economia para pagar o superávit, a dívida pública, porque essa dívida existe, tem que ser honrada, senão o sistema bancário tem um problema sério. Mas é lícito que em épocas de crise o governo reduza o superávit primário para poder ter dinheiro para investir e assim gerar empregos, reduzindo os efeitos da crise econômica. Bom, o senhor Aécio Neves está liderando no Congresso Nacional a campanha para impedir que o governo do Brasil reduza o superávit primário. Portanto, a serviço dos banqueiros que não querem deixar para receber no ano que vem, querem receber logo esse ano. Querem receber o seu dinheiro logo esse ano, independente de saber se isso vai gerar desemprego ou não na nossa economia. É o senhor Aécio Neves, são os seus liderados, são aqueles que compõem a oposição ao Brasil, que estão liderando a campanha contra a redução do superávit primário. E na mesma direção, ontem mesmo, eles questionavam uma operação de crédito que o governo federal autorizou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social a fazer, no sentido de captar 30 bilhões de reais para emprestar às empresas que estão precisando comprar máquinas e equipamentos. O governo constatou, através das pesquisas de mercado que faz, que neste momento há uma grande demanda por máquinas e equipamentos na indústria. Isso revela que, ao contrário do que estão dizendo, há uma confiança no setor empresarial de que a economia brasileira vai voltar a se recuperar. Vai precisar de consumir mais, por isso os industriais precisarão ter máquinas e equipamentos novos para fazer frente a uma capacidade de produzir mais produtos e mais serviços. Bom, qual é o sistema bancário que empresta dinheiro a longo prazo no Brasil? O BNDES. E o governo federal autoriza o BNDES a fazer uma operação de crédito para contratar 30 bilhões de reais para poder emprestar para a indústria comprar máquinas e equipamentos. A oposição está contra esta operação de crédito. Mais uma vez, defendendo o setor bancário privado, porque o que vai acontecer, pessoal? Se o BNDES não tiver dinheiro para emprestar aos industriais, ficamos diante de duas alternativas. Ou eles não compram as máquinas e equipamentos para poder fazer a economia crescer mais e gerar mais empregos,
ou eles vão ter que ir aos bancos privados, pegar dinheiro emprestado, mesmo que é uma taxa de juro maior. Portanto, incentivando preços mais elevados, incentivando o retorno da inflação. Eles estão praticando a política do quanto pior, melhor. É esta a prática daqueles que diziam, como cordeirinhos, queriam manter todas as políticas de geração de emprego e distribuição de renda do governo liderado pelo Partido dos Trabalhadores. Deputado Robert, uma parte. Obrigado, deputado Melão. Deputado Melão, eu me incluo naqueles que fazem oposição, tanto a nível federal como a nível estadual, mas eu não me incluo daquele que prega golpe. Eu acho que o resultado das eleições tem que ser respeitado. Eu acho que o povo tanto elegeu a presidente Dilma para governar o Brasil, como elegeu o governador Wellington Dias para governar o Piauí, e assim tem que ser pelo exercício do mandato de 4 anos, é uma coisa indiscutível. Aqueles que pregam qualquer tipo de golpe, de retorno militar, de impeachment, são pessoas irresponsáveis que não estão preparados para o exercício da democracia. Mas, o Brasil tem regras. E uma das regras do Brasil diz sobre o orçamento geral da União, que estava previsto um superávit primário. Bom, no momento que a presidente Dilma não cumpriu, ela praticou crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade é instantâneo. É no momento que não foi cumprido. Então, para não sofrer as penas do crime de responsabilidade, ela justamente mudou a regra. Usou todos os poderes. O que é mais vergonhoso para o país, deputado Berlong, é que ela assinou um decreto condicionando a liberação de emendas para parte daquele Congresso irresponsável e comprado, que só receberia as emendas parlamentares se aprovasse a diminuição do superávit primário. Então o país foi enxovalhado por um decreto. O decreto está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. Mas, deputado Merlong, Vossa Excelência foi uma voz solidária no Piauí, em acusar os governos, tanto o governo Zé Filho como o governo Wilson Martins, de não ter sido responsável pelos cumprimentos da lei no estado do Piauí, em ultrapassar também os limites no pagamento de servidores. Imagine agora, deputado Merlong, já que o governador Zé Filho não cumpriu os limites, o Wilson Martins não cumpriu o limite, se eles pudessem agora modificar a lei, é a mesma coisa que fez a presidente Dilma. Ela não cumpriu o seu limite e teve o poder e a barganha de modificar a lei. E Vossa Excelência ficou aqui bradando, olha, foi irresponsável. O governador Wellington Dias todo dia vai à televisão dizer, olha, eles não cumpriram. E agora como é que fica, deputado? 2 pesos e 2 medidas? O que vale para Dilma não vale para o Zé Filho? O que vale no Brasil não vale no Piauí? Ou nós devemos zerar tudo? Não se cumpriu o superávit primário, se modificou os índices. Também a lei de responsabilidade fiscal, que não se cumpre no Piauí, se modifica os índices. E pagam a pagar os servidores normalmente com seus aumentos, que já foram aprovados por essa casa. Essa é a grande questão. Não se trata de uma questão de oposição e de governo, mas de coerência de discurso. O que vale para o Brasil tem que valer para o Piauí. Se a presidente Dilma não cumpriu o seu dever de casa, não foi capaz de gerar o superávit primário que estava descrito no orçamento, a mesma coisa tem que valer para o estado do Piauí, para o governador Zé Filho. Então é só isso que eu digo, nós temos que ter essa coerência no discurso sempre. Porque eu sei que quando nós estamos falando aqui, 2/3 da população não sabe o que é superávit primário, lei de estabilidade fiscal, mas tem as pessoas que sabem, deputado. Tem as pessoas que sabem, está examinando isso. A Dilma praticou o crime de responsabilidade fiscal a não atingir sua meta. E para que ela não fosse apenada pelo crime praticado, não fosse responsabilizada, ela mudou a regra. E aí o que faremos agora? Mudaremos a regra para o Zé Filho? Essa é a grande pergunta, deputado. Obrigado. Deputado Robert, agradeço a sua parte. Não incorpora a primeira parte da sua parte em relação ao reconhecimento do resultado da eleição. Mostra sensatez. De fato, algumas pessoas ainda não desceram do palanque, pessoas de grande responsabilidade na política nacional, continuam se comportando como se quisessem
passar uma borracha no resultado da democracia brasileira. Quanto à segunda parte, eu não incorporo. São coisas diferentes. Uma coisa é a lei de responsabilidade fiscal em relação a pessoal, outra coisa é a lei de responsabilidade em relação a superávit primário. Superávit primário é um instrumento que tem impacto direto na economia do país. Outra coisa muito diferente é a lei de responsabilidade em respeito à questão do gasto com o pessoal, num país, senhor presidente, que se acostumou historicamente a não ter controle sobre o gasto com o pessoal e a canalizar para o gasto com o pessoal recursos crescentes, o que fez com que, no passado, municípios e estados chegassem numa situação de gastar 80%, 90% da sua arrecadação pagando o pessoal. Portanto, inviabilizando o custeio da máquina pública, os investimentos e, em muitas ocasiões, inviabilizando até o pagamento dos servidores. Coisa que no passado acontecia corriqueiramente, em função do descontrole no pagamento de pessoal, na geração de obrigações com pessoas, porque é muito bom na hora de dar emprego, mas o gestor tem que lembrar que o salário tem que ser pago. E tem que ser pago ao longo de 30, 40, 50, 60 anos. Depois que a pessoa falece, ainda fica a pensão para o seu beneficiário, para a sua beneficiária. Então, é uma decisão de alta responsabilidade. E o Piauí faz parte do histórico dos estados que foram sempre muito afeitos a dar emprego com facilidade, a fazer do empreguismo, do clientelismo, um instrumento de política, um instrumento eleitoral para ganhar voto fácil. Outra coisa muito diferente, é usar o superávit primário como instrumento de política econômica. Nos momentos de folga, em que a economia está crescendo, gerando emprego pelas suas próprias pernas, aumentar o superávit primário como forma de reduzir a dívida pública, pagando, portanto, uma parcela maior para os banqueiros. De outro lado, nos momentos de dificuldade, em que a economia está crescendo pouco, tendendo a gerar pouco emprego, precisando de um maior aporte de investimento público, é uma decisão corajosa reduzir o superávit primário para poder aumentar o investimento do setor público em infraestrutura e em políticas sociais capazes de aumentar a geração de emprego. É isso que está em jogo, deputado Robert. Mas é claro que respeito a sua opinião, entretanto, como eu sei que você não é economista, não precisa necessariamente entender de certos detalhes em relação à condução da política econômica de um país como o Brasil. Então, o superávit primário é decisão corajosa, reduzir, é decisão de um governo que teve coragem de romper com o FMI, que tem coragem de fazer o que precisa ser feito para manter a geração de empregos. Muito obrigado pela atenção. Eu quero informar que o deputado